Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do Mescla Pod e hoje a gente vai tratar do nosso tema que é o futuro dos mercados. E no futuro dos mercados a gente sempre fala sobre economia e segmentos, né? Como é que isso está impactando. Hoje a gente vai falar de uma temática que transforma, além de tudo, a nossa paisagem, que é o setor imobiliário. Isso aí. E quando a gente fala setor imobiliário, a gente já pensa logo o preço do metro quadrado, né? Então, a ideia de hoje é a gente não falar necessariamente sobre preço de metro quadrado ou lançamento, mas é que a gente possa realmente trabalhar no sentido de observar o que é que a gente tem que analisar antes de fazer qualquer tipo de investimento, né? E onde é que estão as novas oportunidades em Alagoas? Justamente. Tendências, né? Justamente. Exatamente. Então, a nossa ideia é que a gente possa revelar, né, como é que está esse crescimento, onde é que pode crescer e como é que a gente pode ter também uma ideia de crescimento sustentável, né? E para essa conversa a gente trouxe aqui, né, duas figuras ilustres do setor imobiliário. O primeiro, Wagner Andrade, diretor comercial da Record e também diretor da ADM Alagoas. Wagner é engenheiro e mora em Alagoas há 40 anos, né, com sua família. E também Sérgio Cabral, que é presidente do Cresce, corretor de imóveis, advogado especialista em direito tributário. E os dois cearenses e se tornaram cidadãos honorários alagoanos, não é isso? Isso. Isso aí. Então, Então, bem-vindos aqui para o nosso bem-vindos. bate-papo. Então, hoje, a gente só contextualizando, sempre começa o quadro com a contextualização, né? O Brasil, a gente vê esse crescimento do setor imobiliário, né? Ele tá bem aquecido nos últimos anos. Então, a gente tem alguns dados falando que o número de lançamentos cresceu mais de 30% no primeiro semestre de 2025 no Brasil. As vendas aí ultrapassam mais de 400 mil unidades em 12 meses. O maior volume de série histórica, quando a gente olha. Pois é, em Alagoas a gente também tem visto esse crescimento gigante de Maceió. O metro quadrado de Maceió já está acima de 9.700. A gente acaba liderando, né, o ranking do Nordeste a partir da ABCIP, né, esse estudo que foi feito. Mas o que realmente chama a atenção é a expansão que está acontecendo, né, em toda a capital. O movimento também chegou no Sertão, no Agreste, Litoral, e que está impulsionando novos estilos de vida, e também perfis de compradores diferentes, né? E é justamente sobre isso que a gente vai trabalhar aqui com vocês. E aí tem surgido essa mudança de mentalidade, né? Que é o investidor, o comprador. E as pessoas estão começando a observar, ok, quando é que eu devo comprar? Onde é que estão as oportunidades que não são só aqui na capital? Quando é que eu devo investir? E eu acho que o bate-papo da gente vai um pouco nesse sentido. Então, para começar, né, a gente vai fazer a pergunta aqui para os dois, tanto para o Sérgio quanto para o Wagner. Quando vocês observam a região, né, o que é que vocês acreditam que ela está pronta para receber investimento? Como é que vocês conseguem perceber isso? E quais são os primeiros sinais de um território em potencial real de valorização? E não só a questão de especulação. Por favor. Bom, sob o ponto de vista do nosso incorporador, né? ah, as regiões elas começam a ser interessantes a partir realmente quando ela começa a ter a sua infraestrutura, né? Vamos dar um exemplo. O que aconteceu quando começaram a construir tantas casas ali próximo do Benedito Bentes, Vídeo dos Pobres, cara. Aquilo lá hoje é um mundo, né? Então, se tem morador, é, começa a aparecer todo o mercado. Por que as pessoas foram para lá naquele momento? Porque os terrenos eram adequados para aquele tipo de produto, né? Onde é que você poderia fazer os condomínios de baixa renda, onde os terrenos são mais baratos? E aí, quando ele vai, ele começa a arrastar academias, polícia, supermercados, e aí você começa a atrair um público um pouco mais alto do que aquele público tão barato. Já no caso de lá, né? No caso aqui nosso do Litoral Norte, o próprio Parque Shopping, que demandou uma infraestrutura também de um projeto que arrasta mesmo isso aí. Mas foi só isso? Não. Às vezes outras situações levam a o mercado desenvolver, a lugares serem desenvolvidos, né? Preço da região norte era mais barato que a Ponta Verde,
Por que a Ponta Verde subiu tanto de preço? Nós tivemos aí o fator da Braskem, né, que elevou, mudou vários segmentos da cidade, muitas Mudou a estrutura regiões, da cidade, mudou né? a estrutura da cidade. Então, fatos, nós estamos falando aqui um fato de um equipamento, nós estamos falando um fato de um programa social do governo, que foi o caso das casas na região lá em cima e mudou. Nós estamos falando de uma catástrofe na cidade, que muita gente caminhou para o lado ali da Barra Nova, porque o cara ganhava a sua indenização e às vezes era muito caro em outros lugares. Ele falou: comprar um terreno para fazer minha casa, aquilo ali explodiu, né? Então, tem vários fatores que podem fazer com que aconteçam as oportunidades. Elas vêm de várias formas, né? No caso de Alagoas, você teve aí a mudança pelo programa social do governo, da baixa renda, que mudou aquela cara, todos aqueles terrenos que tinham ali em cima. Eu fui um dia desse lá, eu tomei um susto. Tem projetos de condomínios de lote Isso. fantásticos, né? Mesmo Que para não baixa existia renda. alguns anos Pô, atrás, cara, com o nível no nível de que está. acabamento e de infraestrutura para esse tipo de O empreendimento. cara disse: eu comprei esse terreno por 80, 70 mil, eu paguei em 100 meses, o terreno está 200. Então é um negócio muito doido, né? Por quê? Porque na hora que você cria essa infraestrutura, essa quantidade de gente morando, aí a maior academia dessa academia Smarts. Smart Fit é lá depois da Carminha, não sei o quê, 4 mil alunos. Cara, Impressionante. é impressionante. Então, aquilo lá se criou a infraestrutura e já está fazendo prédios a vendendo a preço da Avenida Menino Marcelo. Então, assim, foi um programa social que fez as casas, que gerou atividade econômica, que foi mudando. No caso do Parque Shopping, foi um equipamento que arrastou muita gente. No caso da Braskem, ela desenvolveu todas as coisas. Tudo isso tem uma coisa em comum, Aonde que está o investimento público? O investimento privado chega. Então, se o governo, né, oferta os investimentos necessários para gerar um bairro, como pavimentação, saneamento básico, investimento em segurança, escolas, com certeza o privado chega. E aí os dois andam juntos. Então, a valorização do imóvel, ele dá-se pela localização, certo? Isso é, sem sombra de dúvida, a localização, ela dá exatamente pela valorização. Não adianta você comprar, vamos dar aqui um exemplo, certo? Comprar uma casa na parte alta e botar o melhor acabamento nela. E ela, com certeza, não chega ao preço da pior casa aqui na Ponta Verde, entendeu? Então, a localização dá o preço do imóvel. Então, a infraestrutura ajuda o desenvolvimento de cada bairro. Então, fatores importantes para a gente avaliar quando a valorização real ou a especulação envolve desde o investimento, a localização, o investimento privado, Público. que houve como um vetor, como você comentou sobre o Parque Shopping, ou o setor público sendo impulsionador de uma determinada área, né? Só para você ter ideia, nós temos algumas vias que estão sendo construídas para dar fluxo, certo? Nessas vias que não existiam casas, ou até mesmo, vamos dizer assim, os bairros estavam mais afastados, quem tem, logicamente, uma visão de negócio, vai comprar aqueles terrenos que estão surgindo à beira dessas rodovias ou dessas estradas. Por quê? Porque é o fator que vai valorizar. Se você tem, por exemplo, aquela Rota do Mar, se você subir nela, tanto do lado esquerdo como do lado direito, estão começando a povoar agora. Quem comprou quando ela estava começando a ser asfaltada, já com certeza triplicou de preço, entendeu? eu não chamo a palavra, eu não gosto muito da palavra especulação imobiliária. Parece até que a gente é um especulador. Na verdade, quem determina o mercado é o mercado. E o que você faz é o que você acabou de dizer. São as pessoas que Aproveitar a aproveitam a oportunidade, né? oportunidade. Uma visão. Às vezes tem a Investem visão. agora para lá na frente. E o mais engraçado, né? As pessoas acham que é fácil. Na verdade, você está correndo um risco danado Isso. ao comprar isso, acreditando que as coisas vão. Né? E aí o mercado, na verdade, determina onde quer. Assim como o mercado lá, depois
da Itagi ali, né? Para aquela avenida que sobe lá. Que subiu muito. É isso que eu estou falando, naquela região lá. O cara que comprou aqueles terrenos, ele fez um belo movimento de investimento, de desenvolver estratégias e master plans para valorizar aquela região. Tá? Ele trouxe qualidade de vida para as pessoas, ele trouxe uma região com avenidas largas. Rapaz, eu fiquei absolutamente encantado. O pessoal da Engeac, do Zé Rubens, né? Ele está lá há 30 anos naquele negócio, aí vem uma pessoa hoje e diz, pô, o cara está especulando. Ele esqueceu, o cara passou 30 anos da vida dele fazendo projeto e fazendo uma coisa organizada, e a prefeitura percebeu que aquilo tinha sentido, linha de ônibus e tal, aí começa a valorizar. Mas ela surge exatamente da iniciativa dos empreendedores, ela surge da iniciativa pública, ou ela surge, como eu disse aqui, por uma questão de um caso, como o caso da Braskem, né? A gente tem vários setores aí para poder avaliar isso aí. Perfeito. Então, a gente percebe, assim, que algumas pessoas são mais leigas, talvez, elas agem muito com relação à intuição. Ah, esse lugar aqui é um lugar potencial futuro. Mas como é que se pode equilibrar tanto essa intuição de, nossa, esse lugar aqui realmente é potencial, estou vendo um movimento diferente, com dados mais assertivos? Quais são 3 fatores, se a gente pudesse listar, que aquele tem um potencial de ser um bom investimento imobiliário? Primeiro é que essa intuição ela só existe depois que já aconteceram fatos anteriores. É muito raro esse tipo de pessoa ter essa intuição. Na verdade, fatos como o da Braskem ninguém pode avaliar. Mas quando você sabe vai acontecer um shopping, Sim. Com certeza isso é um fato. Porque todo lugar que tem shopping, todo lugar que você bota um equipamento grande, pode ser shopping, pode ser outras coisas, aquilo vai valorizar. Mas tem muito das pessoas que pegam o terreno cru numa área crua, como é o caso lá dessa que eu estou falando, ele que faz acontecer. É a capacidade dele de fazer acontecer. Lógico que algumas pessoas vão perceber, mas antes essa pessoa que comprou, vamos dar um exemplo fugindo um pouco, de Milagres, porque esse foi um caso que aconteceu conosco. A senhora tinha uma fazenda lá, tinha um imóvel conosco, ela queria que o marido morreu, ela queria que a gente ficasse com a fazenda dela lá em Milagres, e a gente não quis. Para que aquele negócio não tem nada e tal? Nesse momento da gente, não quero. Quem comprou? Mauro Vasconcelos. O que é que aconteceu com Milagres? Quem mudou Milagres? Maurício Vasconcelos. Na hora que ele resolveu fazer o primeiro Réveillon. Então, ele fez isso de caso pensado, lógico. Pô, se esse Réveillon vier para cá e der sucesso, eu estou trazendo para cá, onde meu pai tem tantas terras, algo que vai valorizar. Depois, casamento. Então, as coisas acontecem ou porque você tem um fato externo num acidente, como é o caso Braskem, ou porque empreendedores fizeram, ou porque o governo, num plano diretor da vida, resolve discutir onde é que vai crescer a cidade. Aí sim, as oportunidades vêm quando você fica atento ao que está acontecendo com a cidade em todas as suas posições. Né, Wagner? Porque a gente tem um exemplo aqui dentro de casa, o Aldebaran. Né? Aldebaran, eu participei do lançamento, há mais de 30 anos atrás, que Hélio Vasconcelos teve a ideia de trazer um condomínio parecido com Alphaville lá em São Paulo. Ele foi, visitou São Paulo e disse, não, cabe em Maceió. Onde é que tem Maceió? Só tinha terra ali na serraria, que era, no tabuleiro ali, que era onde é hoje o Aldebaran, que são 3 áreas, alfa, beta e ômega. Né? E aí, quando foi lançado aquilo ali, o Alagoas, o maceiense, não, vou morar ali, que é muito longe. Mas quando viram o projeto pronto, começando a funcionar, aí mudou o coitado do Elinho Vasconcelos sofreu muito. Visionário, totalmente visionário, entendeu? Como o pai dele foi visionário na Ponta Verde, porque Ponta Verde antigamente era um sítio. As pessoas usavam Ponta Verde como casa de praia. Sim. As casas melhores estavam no Farol, né? O pai dele visionário. Elinho
filho do seu Hélio China, visionário também, foi quem começou a desenvolver toda essa parte de cima, né? Após o Aldebaran, ele fez Antares. Depois de Antares, ele fez outros condomínios ali, que realmente deu aquele impulso e explodiu. É tanto que a Via Expressa, que não é Via Expressa, que foi construída para ser uma Via Expressa, né? Ela não consegue porque a demanda foi muito grande. Muita gente. E só tende a aumentar ali, Só né? tende a também. aumentar. Eu nunca vi uma avenida com uma Via Expressa com tanto quebra-mola. É verdade. Mas é importante que está sendo colocado aqui é que, na verdade, acontece por empreendedores, Isso. mesmo sendo por ações Visionários. Uhum. públicas, por empreendedores mesmo, que são visionários, né? E ações públicas ou ações com catástrofes. Na E verdade, puxando assim. aqui para o meu lado já, por Aham. isso que eu digo, você quando pensa em investir, você quando tem de família, você está, normalmente você tem um médico, né, de confiança. Você tem, para resolver seus problemas jurídicos, um advogado de confiança. Então é bom você ter um corretor de confiança, o cara que conheça bem o mercado. Por quê? Porque ele vai te levar a bons negócios. Né? O corretor que é atentado, o corretor que ele está atento ao mercado imobiliário, ele vai chegar para você e vai dizer, olha, vai surgir aqui, hora de investir agora. É importante que ele está colocando, porque é o seguinte, toda profissão tem gente boa e gente ruim. Quando a gente mexe com dinheiros, né, a gente tem que ter mais cuidado. Mas quem são as pessoas que mais conhecem o que está acontecendo no mercado? Realmente são na área do mercado imobiliário. É igual o cara do mercado financeiro, né, que conhece muito sobre aplicações. Eu disse, vocês estavam falando aí sobre esse tema. Né? São os corretores. Basta você trabalhar com o cara certo. Como tudo na vida, você tem que escolher as pessoas certas. Mas ele é o primeiro visionário a lhe levar negócio. Né? Ele muito no mercado imobiliário depende disso. Lógico, eu disse, na Braskem ninguém contava. Ou um parque shopping da vida, foi uma escolha dos caras que entenderam. O primeiro cara que percebeu que aquela região tinha potencial de desenvolvimento ali no litoral norte foi o cara que botou o próprio parque shopping. Uhum. Porque, coitado, ficou aí 5, 6 anos com o shopping As Moscas. É verdade. Não é isso? E as pessoas achavam que era E longe. hoje ele se consolidou. Ele hoje está ampliando. Ampliando, e como um dos maiores shoppings. Você fez lá uma situação lá, na ampliação, né? Que você vê só, nós estamos com uns 4 bons, excelentes restaurantes na área de ampliação. Né? Que é o Madeiro, aquele do Ceará, que é o Coco Bambu, né? Uhum. Madeiro, Coco Bambu, Maria Antonieta. Tem, bom, são 4 bons restaurantes que nós vamos ter nesse Ampliação, né? Quer dizer, nessa assim, ampliação. mas o cara que Fantástico. olhou para aquilo, meu Deus do céu. Tanto é que foi o Parque Shopping em 2014, né? Que ele foi fundado. Pois é. E a gente consegue perceber, acho que 11 anos, né? Ou seja, já tem um Uma tempinho. mudança muito grande no bairro de Uma Cruz-das mudança Almas. muito grande no Veja bairro, né, quantos justamente. empreendimentos foram lançados em torno Isso. do. Né? Pois é. Por que lançou? Por conta da facilidade. Você, inclusive, hoje tem uma construtora que fez um empreendimento e vai ter uma passarela. Vai ligar, que sai é, dentro ao do parque. Já tá quase pronta, né? Entendeu? Você Basicamente. imagina você morar no empreendimento, você vou ali comprar um pão ali, entendeu? Vou comprar ali uma meia. Dessa ali você está dentro do parque. A Verdade. gente tem visto também alguns movimentos em Alagoas como um todo, né? Aqui em Maceió a gente vê um processo de verticalização, mas a gente vê condomínios de alto padrão ou empreendimentos de alto padrão chegando em Coruripe. A gente vê alguns empreendimentos focados em turismo e também nessa vida mais lenta ali pela região do Mar Vermelho. No Sertão, a gente está vendo aí um crescimento muito grande da Ilha do Ferro, Piranhas, que já começou um movimento antes, que vem mais para uma parte de arte, cultura. E como é que o investidor ele pode entender essas oportunidades e, ao mesmo tempo, as vocações do local? Porque muda, né? Cada local ali tem uma identidade diferente. E como é que isso pode ser olhado com o investidor imobiliário como um passo para ele decidir sobre que local é interessante ou não é? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que falar do turismo de Alagoas. Tá? A valorização, a mudança para a própria Ponta Verde, hoje o volume de empreendimentos de 4 salas, suíte, ele é enorme, né? E isso... Vão ter, Wagner, mais de 4 mil unidades a serem entregues nesses Muitas. próximos 3 anos. Eu estava fazendo um levantamento ontem, meu amigo, talvez em torno de quase 80%, 90% vendidos. Sim. Né? Sim. Por que isso? Esse fluxo de turista, hoje Maceió é uma das capitais
Aliás, né, cara? Eu não sou Destino daqui, mais bem vendido. posso falar, quando você daqui, todo mundo pode ser bairrista. É. Ave Maria, que lugar lindo, né? E praias, né? Sim. Todo, né, o litoral de Alagoas, ele é muito, Deus foi muito generoso conosco. E aí isso está atraindo as pessoas. A segunda é a beleza do nosso mar. E a outra coisa que me preocupa, que tem atraído muita gente, nós temos que nos preocupar, todos nós, é com a segurança que nós temos aqui, porque os outros estados, tá entendendo, têm sofrido muito com problemas de segurança. Eu tenho conversado com pessoas, vai, depois a gente vem para cá, caminha tranquilo, eu vou mudar, quero mudar para cá. Então, assim, ou venho mais, venho descansar. Agora foi tido como o melhor capital de turista para a família, né? Mais um ano seguido que ele ganhou, Alagoas, Maceió. E aí, o que acontece? Isso, quando você enche, não é só Maceió que é bonito, né? Milagres é lindo, Uhum. a região de Coruripe, você começa, então, a expandir para esses outros lugares. Então, o turismo é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque ele tanto pode expandir, como ele pode diminuir, pode valorizar, como pode desvalorizar. Eu acho que os nossos governantes têm que ter muito cuidado nessa discussão do novo plano diretor aí, muita preocupação com a questão de segurança, porque ah, nós, nós estamos trazendo a riqueza para todos, porque o cara que comprou por X hoje dá 3x. Na verdade, a especulação imobiliária ela não aconteceu. Houve uma valorização, não porque especulou, mas porque essas coisas juntos. Tiveram fatores que influenciaram. Fatores que Fatores que influenciaram. influenciam. Né? Parece até que o cara é especulador. Não. Na verdade, o que eu vendi hoje por 3, que está valendo 6, quem ganhou foi o cara que comprou. No mercado como o nosso, que está evoluindo muito, porque o preço está. Eu lancei o Versa por 9, hoje é Está 18. 16, 18. Né? As unidades que eu tenho hoje estão a 18. Mas eu vendi a minha média por 11. Eu estava discutindo isso com meu sócio. Eu ganhei esse dinheiro todo? Não. Agora, quem comprou por 9 ganhou todo. Tá? E esse talvez seja uma das grandes discussões que a gente possa ter com relação a isso. O mercado, quando ele começa a ser muita gente chegando, muita gente se apaixonando pela cidade, é natural que esse mercado valorize e tenha um preço muito alto. Então, assim, e aí muda, viu? Porque muda o desejo, muda, né, essas coisas todas. Vamos lá, para Milagres. Explodiu de empreendimentos lá. Né? E o que é que está acontecendo hoje? A gente está vendo que o nível de pessoas que estão chegando lá tem aumentado e as pessoas estão exigindo coisas melhores. Tá? Estava falando isso para o Sérgio. Então, esse nível de pessoas que chegaram lá trouxeram o quê? Mais gente. Eu conversando com uma pessoa disse, Wagner, agora como tem mais lançamento, como tem mais pousadas, tem mais divulgação do projeto de Milagres, tem mais pousada divulgando Milagres. A gente pensava que ia dar um problema, trouxe mais gente. Mas qual é o problema? Infraestrutura. E é justamente sobre esse aspecto de infraestrutura que a gente quer entrar, né? Porque quando a gente analisa São Miguel dos Milagres, né? A região de Milagres, que virou Milagres, né? Mas aí são quatro 3, cidades. 4 cidades. 4 né? cidades e Maragogi também é outra cidade super relevante, né? Dentro desse Japaratinga já está aspecto. entrando no bolo. Japaratinga já também já sendo entrando. E também identifica essa questão da infraestrutura, né? É necessário. Infraestrutura e sustentabilidade. Então, o planejamento no crescimento imobiliário, ele se torna realmente diferenciais, né, nesse processo de valorização. Vocês acreditam nisso? E já dá para a gente dizer que crescer sem planejar é realmente desvalorizar? Sim, acredito. Veja bem, eu acho que aquela região de Milagres, né, tem um gargalo lá de infraestrutura que está sendo resolvido, né, saneado, vão duplicar, mas o problema é tempo. Isso tem que ter celeridade. Outra coisa que o governo poderia instituir lá, uma escola hoteleira, né, porque você tem lá, não é só as pousadas e os hotéis que estão
que irão ser construídos lá, mas o mercado imobiliário de aluguel de curta temporadas, porque os investimentos que estão sendo feitos lá não é só para a pessoa morar, Isso. é para também aluguel de curta temporada. Tem várias vilas lá, né? Tem casa lá que o dono fatura mais de 500 mil, 600 mil ano em aluguéis e ele usando ainda, entendeu? Então, é um mercado muito pujante. Então, o que está acontecendo em Milagres? Não é, antigamente era só aquelas casas de mais luxo ou então a casa de pescadores, né? Hoje não. Hoje você vai ter a casa de menos luxo até de alto luxo, alto padrão. Tem casas lá que hoje a diária é 50 mil reais, entendeu? Então tem casas também hoje novas que têm diárias de 800 reais, 700 reais. Então tem um público para todos os clientes. Terminou tendo vários públicos e aí e vai ser um dos lugares. Eu levei um empresário lá, eu levei de avião aqui. Nós estamos com um projeto na região, um projeto muito diferenciado, voltado para o segmento de alto luxo. E aí eu levei um empresário, ele saiu de Curitiba, pegou o avião, veio aqui, porque ele queria saber como é que era, mas ele tinha uma reunião por aqui, aí pegou, eu vou lá. E aí eu tentei convencer esse cara a dar um passeio de jangadinha lá nas piscinas naturais, porque ele falava tudo, tem umas piscinas naturais, é fantástico, ele olhou, é lindo. Cara, mas nada supera a experiência. Nada. Verdade. Na vida, qualquer negócio, roupa, qualquer coisa, no final das contas, o que vale é a experiência. Então, quando você compra uma roupa, ela está pronta. Então, você prova, você se apaixona. O imóvel tem essa dificuldade, porque ele tem que ficar pronto. Então, a experiência vale tudo. E aí eu disse, minha força vai levar esse cara para dar uma voltinha. Aí ele estava com a esposa, eu disse, eu vou, tem 1 hora e meia, dá. Aí nós chegamos lá, depois de 3 horas, eu levei, deixei ele à vontade. Ele mergulhou, brincou com o peixinho, tudo. Depois de 3 horas, ele bateu assim, meu Deus do céu, faz 20 anos que eu não me desligo assim. Ela chegou num avião aqui de 70 milhões. Eles faz 20 anos. Eu só me lembrei do dia que eu casei com minha mulher, que a gente foi para a região das Malvinas. Maldivas, desculpa. Malvinas. A região das Maldivas, né? Aquela região da Oceania lá. E ele disse, rapaz, é melhor do que lá. Porque é minha língua. Eu cheguei aqui 3 horas e lá eu passei 40 horas, vários aeroportos, mas é necessário, meu amigo, que você traga as pessoas aqui para passar a experiência que eu estou passando. E ali naquela região, especificamente, a questão do aeroporto de Maragogi pode ser um fator... Pronto. Aí é que vem a questão pública que ele falou. Sim. Se nossos governos aqui, o futuro governador do estado, dedicar um pouco mais de atenção a perceber de que onde é que estão os potenciais do estado sobre o aspecto turístico, né? E entender, tá, que lá hoje é onde está o seu maior potencial de capacidade de crescimento e desenvolvimento, assim como talvez a região lá de Piranhas, esse aeroporto de Maragogi vai aumentar, porque ele começa a trazer o cara muito mais para perto. Porque nós temos uma dificuldade de estradas muito sinuosas para chegar lá. E eu escutei um dia um cara dizendo, o cara que para poder ir para o céu não precisa passar pelo inferno primeiro. Não é? E lá tem que passar. Não, E lá você sofre. Nem todo mundo se sente seguro numa estrada que não conhece, né? E dentro, quando você entra ali no começo, não passa. 3 horas para você sair daqui para chegar lá. Não, Cabral. E é mais 3 horas para chegar da Barra de Camaragibe Para chegar em Milagres. Lá em Pão de Pedras. Então, assim, isso tem que ser visto, porque aumentou a quantidade de pessoas, de fluxo de veículos, de pessoas visitando a região, e essas pessoas estão apaixonadas pelo lugar, mas se não tivermos cuidado, ela começa a se perder por alguns detalhes. Mas a pergunta que fica, ainda dá para recuperar o prejuízo? Dá, com certeza. Dá tempo, sim. Dá para recuperar o prejuízo. E por quê? Porque cada vez mais que chegam pousadas de qualidade ou lançamentos imobiliários que colocam na mídia,
que vão fazer divulgação daquele lugar em Brasília, em Goiânia, em vários lugares, você está falando de milagres. Você está aumentando essa possibilidade. Nós só precisamos entender, né, que as pessoas estão preocupadas com a natureza, as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, essa questão que vocês levantaram, que as empresas elas têm que começar a se preocupar em desenvolver produtos mais preocupados com aquilo que o mercado exige para aquele nível de projeto. E a pergunta que fica, você acredita que o mercado alagoano para os dois já está começando a perceber que esse cliente está mudando? Lógico, lógico, lógico. Eu acho que as empresas estão muito preocupadas com Sim, isso. sim. Todos nós estamos A preocupados. empresa hoje, eu posso dizer que conheço todas elas, né? A empresa está muito preocupada também com o social, certo? As construtoras aqui em Maceió, hoje, a gente se orgulha, né? Porque você vê um ex-servente dessa empresa tornar-se engenheiro. Você vê um ex-servente tornar-se um chefe como é que chama? De Cidadão, obra. Mestre isso de não- obra. isso- Mestre de obra, entendeu? Isso- Então, a empresa está preocupada com o bem-estar do seu Mas- funcionário, com estudo, com psicologia, com alimentação adequada. Então, hoje, impressionante, eu fui aliás, ontem eu fui mostrar um apartamento no edifício Maria Luísa, certo? E eu fiquei impressionado, que eu cheguei exatamente na hora do almoço, né? E o que estava servindo e o ambiente que estava servindo. Porque antigamente, quando eu comecei há 40 anos atrás, eu uma vez, inclusive, no plantão, eu cheguei a rachar o charque com o peão para poder ter um almoço ali com ele, e ele cozinhando ali na hora. Aí eu chego lá no Maria Luísa, tem um espaço muito limpo, muito organizado, a comida chegando ali, aí o cara se sente bem, aí o cara valoriza o ser humano também, entendeu? Porque não é só concreto, e não é só o dinheiro da costura. Mas- Eles pensam hoje no social, eu posso citar algumas costuras que estão trabalhando nessa preocupação, não é? De ter, de você às vezes falar, você chega às vezes para esperar um cliente, você começa a conversar com um colaborador, e aí você puxa dele. E aí, como é que tá aqui? Não, que tá bom demais. Aqui a gestora preocupa com a gente, saúde, educação, entendeu? Isso é bom para a gente. Isso é bom para o mercado. Com certeza. Cabral, eu quero agradecer, porque eu já disse Maria Luísa da Record. E não foi aqui nem me toquei. Mas é porque essa... Não foi combinado, né? Não foi combinado, não. Aproveitando pra fazer o Porque ontem eu fui mostrar. Deixa eu fazer um merchanzinho aqui. Coincidentemente, realmente mostrar a cliente Maria Luísa ontem. Tá ficando um espetáculo, né, Legal. Mas, na verdade, é o seguinte, cara, todos nós temos que nos preocupar com isso. A dificuldade de mão de obra é muito forte. Se você não formar pessoas todo dia, tá, você vai ter dificuldade lá na frente. Então, valorizar o seu funcionário é importante, porque a falta de educação financeira, né, você lembra do papo de vocês aqui? Aham, sim. É muito grande nesse país. Muitos pedreiros ganham mais do que, às vezes, bancários, É mesmo? Você acredita nisso? do que muitos funcionários que estão no centro da cidade. E aí, ele talvez não saiba usar o dinheiro dele. E aí, muitas vezes, isso é desvalorizado, porque se ele pega o dinheiro dele e gasta com farra todinho, e ele não souber usar esse seu capital, ele termina achando que ele não tem valor. Então, o que nós temos que fazer é mostrar o valor que essas pessoas têm para que os seus filhos não queiram hoje ser ubistas, não queiram ser outras coisas, entendam que o pai dele tem uma profissão honrada, de qualidade, que pode ter Tem que um bom sustentar salário. ele, né? Antigamente você só via muito então, bicicleta, Sim. hoje é moto, muita carro. moto. Então, Isso. então assim, Das obras. é uma preocupação das empresas, sim, tá? Porque o nível dos produtos de Alagoas, aqui de Maceió, são dos melhores do país. Eu aqui não estou falando que eu me insiro, não. As pessoas falam isso. O padrão de acabamento, as fachadas dos prédios, as preocupações que essas questões ambientais, as preocupações com torneiras com controle de Vazão da pressão, água. vazão da água. Essas coisas têm que ser... Por quê? Porque antigamente você achava que as pessoas não davam valor. Mas uma pessoa que pode ser mais baixo nível, ele está preocupado com o custo do consumo da água, porque a água subiu demais, a energia subiu demais. Então, isso está impactando. Então, assim, o mercado ele vai se adaptando, está entendendo? A essas necessidades. O mercado está, sim, enxergando a necessidade dessas modificações. Os clientes estão mais exigentes. E as empresas precisam se preocupar em transformar seu corpo de produção, seu pessoal de trabalho, né, em pessoas
que entendam que elas têm valor. Essa é uma preocupação que nós temos na Record, né? Nós temos psicóloga das empresas, da obra, o pessoal se envolve com Tem as até coisas. massagem, que segunda-feira lá tem uma fisioterapia, uma massoterapeuta. Eu vou aqui Porque também, as peguei pessoas, carona. as pessoas se preocupam. Eu acho que as consultoras, sim, estão se preocupando em ter qualidade nas obras. Então, o mercado nosso também é visto por isso. Quando você chega lá de fora, o cara chega aqui, por que eu não escolho Acaju? É bonita a cidade, com certeza. O João Pessoa também está indo bem, mas muita gente diz, pô, mas o padrão de construção de Maceió é alto. Então, muitas vezes o preço sobe, achando que se morre de ganhar dinheiro, mas, na verdade, o nível é mais alto do que nos outros lugares, sim. Tá? O nível de procura é mais alto e essa valorização acontece. Sabe, puxando, você disse que o preço do metro quadrado, certo, está no mais elevado, mas eu digo que essa conta ela está errada, certo? Digo isso porque é o seguinte, eu sou corretor há 40 anos. Então, quando nós lançávamos um empreendimento, as construtoras lançavam um empreendimento, vamos dizer, de 3 quartos, primeiro é o seguinte, apartamento de 130 metros, 3 quartos sendo um suíte, certo? Aí, uma vaga de garagem, ok? Algumas vezes, um salão de festa. Aí você dividia o preço desse apartamento pelo metro quadrado de varrer, que a gente chama área privativa, ok? Só que hoje as construtoras entregam, eu fiquei impressionado nesse Maria Luísa, porque eu fui ver também a área de lazer, hoje um quarto e sala ou estúdio, eles entregam com uma área de lazer que é fantástica. E outra coisa, não é coisinha que você vai botar uma cadeira que você comprou ali numa lojinha, não, é coisa de primeira qualidade. Então eu digo, esse cálculo está errado, esse cálculo tem que ser feito pela área total. Total. Pela área total, porque você tem lá salão de festa, salão mulher, brinquedoteca, cowork, campinho, quadra, e tudo isso super bem equipado, salão gourmet, tudo isso equipado com o que tem de melhor. É por isso que o mercado de alagoano é diferenciado. Você chega num empreendimento de qualquer construtora hoje, antigamente você pontuava, mas hoje todas as construtoras estão preocupadas com a qualidade de vida das pessoas e entregar serviço. Mas sabe por quê, Cabral? Né? Então, você calcular, você calcular por metro privativo, eu acho que não é errado. E por que tudo isso? Você falou no porquê. Primeiro você falou, 130 metros para o primeiro apartamento que eu morei aqui em Maceió, 3 quartos com uma suíte e uma vaga. Uma vaga. Hoje você vai vender hoje. Se ele não botar 3 vagas, você consegue. Aí quando você falou, o que é que significa botar 3? Hoje é 3 suítes com 3 vagas. Bote 3 quartos, 130 metros, com uma vaga e com um suíte, ele não vai vender nunca. Mas aí, e o custo? 3 suítes, 3 vagas, e o custo? E área de lazer. Tá entendendo? E a área molhada, o que mais encarece em um empreendimento que nós conhecemos, ele sabe disso, é a área molhada. Então a área molhada é o que mais caro. Então o mercado subiu, o cliente ficou mais exigente. Entendeu? Então, o cliente que tinha antigamente, o cara tinha 4, 5 filhos, dividia no apartamento de 3 quartos, mutuava 2 filhos num canto, não tinha suíte, era um banheiro social para todo mundo. Hoje, não. É 3 suítes, um lavabo, tem que ter um lavabo, entendeu? 3 vagas de garagem no mínimo, e assim é o mercado. O mercado pede mais. Esse mercado é isso. Aí você perguntou, né, o investidor, o comprador, ele vai ter que olhar qual é a necessidade dele, porque a oferta está aí. Então, se ele não quer nada disso, vai ficar mais barato. E aí vem o que o Cabral disse. Não dá para pegar o metro quadrado e deixar ele igual para todo tipo de produto. Isso. Não dá, e as pessoas fazem essa confusão. Então, se você tem 3 suítes com 3 vagas, eu precisei aumentar mais lajes para botar mais vagas. Ou descer mais subsolo. Isso aumenta custo. Se você aumenta banheiro... Aí é que encarece. Pois é, aí você aumenta custo. Mas mais do que isso, mais interessante das áreas de lazer que vieram crescendo, né? As necessidades, é que as pessoas agora estão querendo receber tudo mobiliado. É verdade. Então, além eu tinha como ele disse, um salão de festa ou piscina. E não se entregava mobiliário. Hoje eu tenho um salão de festa, salão gourmet, salão disso, salão daquilo, espaço criança, espaço não sei o quê, espaço zen. Não é só o mobiliário, não. É o mobiliário. E o mobiliário cada vez mais bonito. Bota arquiteto, a arquiteta quer mostrar o trabalho dele. De etiqueta, tá vendo? Eu fiquei impressionado no entrega. E isso você tem em empreendimentos populares. E isso, na parte alta. Você chega na parte alta e diz, rapaz,
Minha Casa Minha Vida com esse tipo de acabamento. Nós fizemos o Minha Casa Minha Vida lá, o Jardins, né? Chama de Jardim. Campo de futebol, sala daquilo, salão de festa, cowork, espaço. Não Minha Casa Minha Vida. A Caixa Econômica da época disse, pô, tá entendendo? Então, assim, aumenta. Tá? E isso tudo gera, por um lado, tá? Um custo, um aumento. Por outro lado, você gera também, termina arrastando, mesmo sem querer, porque é diferente. Por que um novo de 130 metros é tão mais caro sendo novo do que um velho? Porque ele agregou tudo isso Para cima. Tá entendendo? E aí o cara diz, pô, vou sair do meu 130 metros por 130 metros. Não, amigo. Você está saindo do 130 metros de um quarto com uma vaga para 130 metros de 3 suítes, 3 vagas, salão de festa, salão gourmet, espaço criança, espaço jovem, cowork e não sei o quê. Churrasqueira, 2. Né? Você vai para o Versa, apartamento de 72 metros quadrados. Ele tem um cowork, talvez não tenha em algum lugar aqui na cidade. Eu fiquei impressionado Né? com o acabamento de infraestrutura do Versa. Aí você tem 3 pavimentos de infraestrutura. Tem no térreo, tem na sobreloja e tem na cobertura. E aí você... Cada um aí você, 72 metros. Será que esses 72 metros aí são 72 metros, como ele diz? Não são. Porque você tem um salão de festa, um salão gourmet para você levar. Então, no apartamento de 72 metros, que antigamente eu precisava levar uma família para jantar, eu tenho um espaço gourmet lá que você leva uma família para jantar sem precisar dentro de casa. 3 apartamentos, já um espaço lá, porque tem um espaço para isso, espaço para outro. Já está pronto para atender demandas diferentes. É mais caro do que um apartamento de 130 metros quadrados, que não tinha nada disso. Só que isso está subindo o preço também do usado. Claro. Porque se eu levantei, eu arrastei. Sim. Então, tá? Mas é importante entender que essas coisas fazem elevar o preço e eleva o mercado, a qualidade do mercado. Então, quando chega uma pessoa de fora, se eu chegasse aqui e fizesse prédios de baixa qualidade, também não atrairia, porque as pessoas que vêm de fora têm bom gosto também, né? Estão acostumados a uma coisa maior. Eles encontram em Maceió um padrão de construção muito alto, uma cidade que tem um padrão de mar belíssimo e um litoral fantástico. Então, meu amigo, se souberem cuidar, se tiverem juízo, só vai valorizar, não vai cair preço. Porque aqui, todo mundo que chega gosta do tipo do mar, da orla, da qualidade dos empreendimentos, tá? E da qualidade de vida. Nós temos que ter muito cuidado. Isso é um bem preciosíssimo para se cuidar. E aí o que você está trazendo entra justamente nessa questão desse papel do poder público também nesse processo de expansão, né? Sim. Como é que podemos fazer esse processo de expansão e planejamento e o papel do poder público nesse sentido? A gente tem a grande discussão aqui em relação ao plano diretor, né? Isso que a gente ia puxar agora. Que é uma pauta super relevante. Temos o aumento também, né, desses prédios, que também teve um crescimento nesse sentido. Como é que vocês enxergam que dá para condensar essa expansão com esse pensamento na cidade, né? A manutenção da própria qualidade de vida E a da manutenção população. da própria qualidade de vida. Veja bem, a prefeitura hoje, ela tem uma grandiosa oportunidade de alavancar alguns bairros. E vou dizer e vou explicar o porquê. Nós estamos com um plano diretor muito defasado, certo? A primórdio de... Então vamos dizer o seguinte, nós temos 2 áreas importantíssimas, certo? De desenvolvimento urbano que ela pode melhorar, que é o nosso litoral norte, aqui, certo? Que pode, o prefeito pensa em torres de 3, 4 andares. Isso é voltar, um retrocesso grande, certo? Por quê? Porque vai encarecer as unidades, vai encarecer condomínios. Então, quando você permite verticalizar ainda mais e dividir essa área por mais áreas de apartamentos, né? Isso barateia também o condomínio, certo? Vai gerar mais empregos, vai gerar mais impostos, vai baratear condomínio. Tudo isso é bom para o mercado e é bom para a prefeitura, é bom para todo mundo. Para quem chega para comprar. Sim. E outra parte, a prefeitura, ela fez, aliás, a Câmara Municipal fez um dia desse, eu acho, uns 15 dias atrás, inclusive eu participei, né, numa audiência pública sobre o centro. Né? Ela vai fazer ali o centro administrativo e ela quer trazer moradia para o centro, certo? Mas ela tem que entender que se ela não melhorar o mercado imobiliário nesse plano diretor, não vai acontecer, certo? Para ele acontecer, por exemplo, da beira-mar ali de Jaraguá até aquela do Trilho, que é aquela avenida... Americanas ali, né? Isso.
ali, você só pode fazer 4 andares. Na Beira-Mar, 3 andares, certo? Não tem necessidade mais disso. Você tem que abrir ali para o mercado para verticalizar. Aquela praia da avenida é belíssima, certo? Então, o que pode, você pode, digamos assim, manter a fachada, né? Porque ali, grande parte daquela Albuquerque ali, ela é tombada. Mas é um tombado que você vê coisas horrorosas, porque o Estado não mantém o tombamento, certo? Para a pessoa manter. Então, a construtora pode manter a fachada, como no caso do Castelinho, lá em Recife, que manteve a fachada do Castelinho, e subiu uma torre, entendeu? Então, se a prefeitura quer desenvolver, quer tanto valorizar o bairro de Jaraguá, que é belíssimo, então tem que permitir ter moradia. Então, tem terrenos lá que pode subir torres, mas não consegue por quê? Porque o plano diretor não permite. Então, se o plano diretor que está na Câmara ele permitir verticalizar nessa área urbana ali do Jaraguá, de Pajuçara, até o centro, subir, nós vamos ter um mercado mais ainda, muito mais pujante. Porque você tem condição de subir e verticalizar ali para 15, eu acho que seria o ideal, seria 20 andares, entendeu? Logicamente, mas não adensar tudo, mas ter requisito, não ser aquela coisa assim que venha para só verticalizar e não pensar em espaço. Tem que pensar em espaços, tem que aumentar para poder exatamente produzir mais residência, para trazer mais emprego, para trazer mais renda também para a prefeitura. Eu penso assim, eu acho que o Wagner pode dar a opinião dele, talvez pense um pouco diferente, né, que ele é consultor. É porque vem uma questão também de planejamento, né? Tem a verticalização, mas a gente precisa entender, por exemplo, questões de mobilidade, né? O quanto se cabe dentro de um bairro para um fluxo de pessoas, né? O quanto também se pode crescer em termos de serviço. Então, assim, hoje a gente fala muito de cidades de 15 minutos, né? Então, o que é que eu tenho tudo ao redor ali que funcione? Eu acho que encontrar esse equilíbrio também é um caminho que pode ser pensado, setor privado com setor público. Eu acho o seguinte, eu acho que você tocou numa coisa importante. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem é exatamente a discussão disso entre o setor privado e o setor público. Tá? Nós temos um prefeito extremamente... Também. Eu tenho um prefeito extremamente jovem, com a cabeça aberta. Eu acho que nós temos a oportunidade fantástica de ter um líder jovem na cidade, né, que tem uma visão muito legal. E eu acho que assim, uma sugestão que eu dou ao prefeito, inclusive já disse isso particularmente várias vezes para ele, meu amigo, vamos deixar de inventar a roda. Quem conhece do mercado imobiliário são os empreendedores, os corretores e as pessoas que vivem disso. Você pode escutar, a decisão é sua. E ninguém quer o seu mal. Nós vivemos na mesma cidade, queremos o melhor para a cidade. Mas escute, porque o técnico, ele é como se você tivesse a teoria, né? É uma coisa, a prática é outra. Então vamos ouvir a teoria e a prática e tentar achar o melhor possível. Naquilo que você está falando, se você sobe uma torre, é melhor ter uma torre elevada ou 30 torrezinhas abaixo? Tem que se discutir. Porque você vai botar a mesma quantidade de pessoas que você poderia botar numa torre elevada, você abre espaço para a cidade. Está entendendo? Tem que ser avaliado o que é o melhor para a cidade de uma forma mais ampla. Por exemplo, porque eu vi agora o prefeito, acho que foi o Ricardo Mota que colocou, o prefeito disse que não queria ser o prefeito dos Espigões. Ele não é o prefeito dos Espigões. A cidade já é assim, né? Ele não está criando nada. Mas nós formos olhar... Como você disse, né? Só um pouquinho. Se você for olhar, Fortaleza você pode fazer hoje 70, 80 andares. Natal, nós fizemos um prédio de quase 40, isso tem mais de 10 anos. 2008. Poxa, era 35 andares. Petrolina, nós fizemos um prédio de 30 andares. O outro agora é de 32. Tá certo? João Pessoa estão fazendo um prédio lá de 60, 70, 50, 60 andares, me parece. Recife, 50 andares. Aracaju, 30, 40 andares. Salvador, 30, 40 andares. Maceió, o prédio mais alto tem 20. Onde é que querem tem? baixar. Não, onde é que tem espigão? Entendeu? Quer baixar? Vamos discutir, sim. Vamos avaliar, vamos ver se é possível, de que forma fazer essas coisas.
mas não tem espigão nessa cidade. A cidade toda, 13 pavimentos, 14 pavimentos, 12 pavimentos. Você vai chamar isso de espigão? Quem está chamando isso não conhece a situação. É melhor eu ter um prédio em pé, mais afastado do outro, do que todos eles deitados, coladinho do lado do outro, que não gera privacidade, não gera ventilação. E para quem está atrás, vai estar a barreira. Vamos falar aqui de Copacabana. Os prédios são coladinhos, são baixos, mas acabou com a ventilação para trás. Então, essas discussões têm que ser feitas com carinho. Eu acho que o nosso prefeito, ele é um líder, tá certo? Ele é uma pessoa jovem. Eu acho que ele deve olhar isso com carinho. Mas se eu fosse ele, aí se eu fosse uma porca, eu tinha era de peito, né? Se eu fosse o nosso prefeito, eu olharia isso, mas conversaria com todo o setor, na área jurídica, quem são os melhores advogados para conversar sobre leis, na área da saúde, quem são os melhores médicos, profissionais, administradores de hospitais, na área da segurança, quem são as melhores pessoas para isso, na área imobiliária, quem são as melhores pessoas para isso. Se qualquer provedor público, qualquer homem público passasse a usar dessas coisas, ele passaria a fazer o melhor para a cidade, seria uma pessoa que tenha ouvidos em vez de boca, né? Eu vejo muito político falando demais, escutando pouco. Nesse país, ele pode ser uma pessoa jovem, ele pode ser um grande líder nessa cidade. Eu espero que ele seja um grande líder, porque Alagoas merece que tenha. E ele tem feito uma gestão para a cidade muito boa. Então, para que ele evolua e saia dessa história de achar que aqui tem espigão, né? Aqui não tem espigão, né? Perfeito. Então, para a gente já ir para o encerramento, a gente tem duas perguntas em uma aí para vocês, né? Quais são os locais que vocês enxergam em Alagoas que para ficar de olho, primeiro ponto, e como é que vocês enxergam o futuro do mercado imobiliário em Alagoas? Em Alagoas? Em Alagoas. Desafio para vocês. O nome já diz Alagoas, né? Então nós temos o Baixo São Francisco, né? Ali para Praia de Piranhas, ali estão tendo vários empreendimentos fantásticos. Então quem quiser começar a investir também naquela região, vale a pena. Coruripe nós temos um dos melhores, está sendo construído um dos melhores loteamentos, que inclusive tem sua pista de pouso particular, certo? Com casas, para você ter ideia, os terrenos custam em torno de 10 milhões de reais, então se alavanca a cidade, entendeu? Miaí também está saindo bons loteamentos, aquela outra cidade próximo de Piaçabuçu também, Feliz Deserto também, tem alguns loteamentos ali que estão saindo na beira-mar, um lote de 450 metros quadrados, a preço, digamos dizer, não vou dizer popular, que são terrenos a partir de 350 mil reais, mas são condomínios à beira-mar, certo? Então, em Viçosa, né, e Mar Vermelho, está surgindo residências de campo, né? O Mar Vermelho hoje é considerado coisa do frio também, né? Junto com Água Branca, e aí está perto do circuito do frio. Então nós temos lançamento, inclusive a construtora Penedo está com um excelente lançamento lá para quem quer ter uma casa de campo, curtir o friozinho. Então é Alagoas, isso que vocês falaram é Alagoas. Né? Nosso litoral norte, esse aí eu já não preciso nem falar, que nós já falamos muito dele aqui. Mas nós hoje temos no Rio São Francisco, né, Piranhas e adjacência ali, aquela cidade que são banhadas pelo Rio São Francisco, que é belíssimo, né? Quem não conhece, vá conhecer aqueles paredões que se tem lá para se passear, passeio de lancha, passeio de helicóptero, você conhecer ali, é belíssimo. Pão de Açúcar também, né? Tem amigos que estão construindo pousada na beira do Rio São Francisco lá, para desenvolver mais. Então, Alagoas é um estado abençoado. Abençoado porque o nome diz Alagoas, então você tem de tudo aonde você pode empreender, que com certeza dá certo. Onde tem mar, rio, você pode empreender. Porque no mar você tem várias opções. E, por exemplo, onde tem rio, como o Rio São Francisco, você tem canoagem, você tem um monte de sério para fazer. Mar Vermelho você tem umas quedas, umas cachoeiras que você pode visitar, tem chalés, né? Então, tem tudo. Alagoas tem onde o turismo quis pensar, você tem de campo, de praia e de rio. Tudo isso eu acho que vale a pena. Legal. Finalizo aqui minha parte com isso. Eu acho assim, realmente o estado de Alagoas é abençoado por Deus. É um estado que tem o Rio São Francisco cortando um lado, o mar é um triângulo onde um
um dos lados, desculpe, do triângulo é o Rio São Francisco, o seu maior lado é o mar, né? E a gente tem aqui para dentro um pouquinho, você tem o Agreste, que é uma coisa super interessante. Mas você fez a pergunta dos lugares mais, onde você vê mais potencial. Eu vejo, tá certo, um potencial ainda muito forte na região de Milagres. Eu vejo pela qualidade do mar, porque é aquilo que o nosso empresário disse, que eu trouxe. Uhum. Se você trouxer as pessoas para cá, você não precisa rodar 40 horas, sair do país e conviver. Não é à toa que lá está lotado. Eu vejo aquela região, mas precisa de melhorar a infraestrutura. Se você colocar o aeroporto de Maragogi para rodar, e tem aí, o governo está querendo fazer, me parece, 10 aeródromos, aeroportos de até 1.400 metros de pista, e colocar isso em... O primeiro aeroporto, o primeiro aeródromo que ele deveria fazer é em Milagres. A gente tem uma loja, a gente cuida primeiro da vitrine, depois cuida dos fundos. Para poder você ter dinheiro para sustentar os fundos da loja, você tem que primeiro melhorar a vitrine. Não adianta reclamar, porque primeiro, por que faz tanta coisa na praia e não faz lá? Porque aquilo ali vai trazer o turista que vai gerar dinheiro para melhorar as outras regiões. Então, se Milagres tiver esse cuidado, ela tem um potencial de crescimento. Por quê? Porque estão chegando muitos hotéis de qualidade, estão chegando muitos empreendimentos. Nós estamos fazendo empreendimento lá que eu acredito vai ser um dos melhores do Brasil. Nós acreditamos de que se aquilo ali tiver uma estrutura, aquela região de Milagres ainda tem muita a dar. Agora, tem muita coisa igual. Se você faz tudo igual, vai desvalorizar. Aquele produto não é a região. A região precisa de cuidado. A gente tem que estar criando um grupo de empreendedores na região preocupado em padronizar canteiros de obra, fazer uma propaganda mais interessante da região, se preocupar com coisas pequenas para deixar a coisa mais bonita, mais charmosa. Se você fizer isso, bem pouquinho, já vai valorizar muito. Então, potencial igual a região de Milagres, ela tem para valorizar demais ainda. A segunda região que eu acho que devemos pensar, eu acho que essa região realmente de Curuípe e adjacências, né, tem a questão lá da Teresa Collor, que é um grande empreendimento belíssimo, tem umas coisas acontecendo na região lá, e tem também grandes marcas de hotéis chegando, assim, porque no caso do litoral sul, os espaços são maiores, os terrenos são maiores, então grandes, isso foi pensado até na época pelo Virgílio Loureiro, de que o sul deveria ter grandes hotéis e o norte pousadas de charme. E a gente começa a ver marcas como a MAN, como Kempinski, comprou áreas na região, os caras estão estudando, são grandes marcas de 6 estrelas, né? E isso pode sim vir a valorizar. Então, por exemplo, esse movimento vem lá, quem está pensando em comprar coisa para mais futuro, daqui a 6 anos, 7 anos, 10 anos, eu acho que é uma região, tá, que pode explodir sim, tá? Mas nunca vai ter o charme das piscinas naturais da região norte. E nós não podemos deixar de ver Maceió. Maceió continua vendendo, Maceió continua cada vez mais, só que eu acho que Maceió vai passar pelo processo, Camarão, de ter projetos um pouco maiores, porque tem muita coisa mais usados, projeto mais preocupado com o ambiental e tal, e isso vai começar a valorizar. Porque depois do Covid, essa questão de espaço verde, convivência com as famílias, muitas coisas mudaram que a gente tem que estar atento. Mas essas coisas de só fazer quarto, sala e suíte, tá certo? Vai ter que pensar que o morador está faltando casa para eles. Então, assim, vai ter oportunidade. Tá? Verdade, então, verdade. assim, o nosso mercado é um mercado que emprega, gera muito risco, mas gera muito emprego. Eu acho que a comunidade tem que olhar para isso com o maior carinho, porque ele tem uma das coisas mais importantes. Eu fiz um estudo para encerrar aqui de vários empreendimentos nossos. Todos os empreendimentos nossos, a gente só não sabe vender isso. Nem eu, nem você como corretor de imóveis. Eu estava falando isso para o Montinho um dia desse. O cara da XP chega na sua casa com um computador,
mostra os meninos que vieram aqui, todos os gráficos de desenvolvimento. Ninguém do mercado imobiliário pegou os imóveis feitos há 20 anos atrás Mostrou Mostrou e os mostrou gráficos. esse gráfico de desenvolvimento. Eu fiz isso em 10 empreendimentos meus, eu ganhei de todas as aplicações financeiras dos últimos 15 anos, mais ou menos. Todas Perfeito. ganharam do mercado e é um patrimônio real. É um patrimônio físico, é uma coisa que ninguém lhe toma. Tá? Todos ganharam. Todos. É só pegar a conta para a gente encerrar aqui, de empreendimento que você lançou, quando eu lancei a 9, tinha projeto a 8, 7. Hoje está 17, 18. Faça essa conta. Nós precisamos fazer essa conta, mostrar que o nosso negócio está dando um rendimento acima da aplicação financeira e está alta, né? Uhum. E quando ela cair, e vai cair, todos os dias que os 15% aí vão cair, esses imóveis vão valorizar mais, porque o cara não tem onde botar o dinheiro. Então, nós temos um negócio fantástico para investir. É por isso que fala de especulação. Não é especulação, é oportunidade. Perfeito. Então a gente gostaria de agradecer Wagner e Sérgio pela excelente conversa e também dizer para quem está nos vendo, nos ouvindo, que a próxima vez que for olhar uma cidade, um terreno, enxergue o que tem por perto, Em torno. o entorno, O que é que está e o acontecendo? que está acontecendo, porque isso Vai- de certeza vai vai influenciar valorizar. sobre esse crescimento, sobre esse futuro. Renata, finaliza aí com a gente. Então, esse foi mais um Futuro dos Mercados. Como sabe disso, né? A cada rua que a gente passava, vamos ver onde é que estão as oportunidades. E também nos digam onde estão as oportunidades, né? Seja em Maceió, seja em Alagoas. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado a Valeu, vocês. gente.